Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Agora a gente vai entrar em um novo assunto, equilíbrio químico. O título dessa aula 1 é Reações Reversíveis e Equilíbrio Químico. Reações reversíveis a gente vai definir como sendo reações que acontecem simultaneamente em ambos os sentidos, ou seja, são reações que podem acontecer ao mesmo tempo no sentido de formar produtos e também no sentido contrário, de voltar a formar reagentes. Para a gente entender um pouquinho melhor esse conceito, aqui eu coloco para vocês uma equação química que representa a reação entre o CO, monóxido de carbono, e o NO2, o dióxido de nitrogênio, formando CO2, dióxido de carbono, e NO, monóxido de nitrogênio. Como a gente viu, as espécies representadas do lado esquerdo são as espécies reagentes, e as quantidades de reagentes diminuem conforme o tempo passa. E do lado direito, a gente sempre representa os produtos. E produtos são formados com o tempo. Assim, a quantidade dos produtos vai aumentando conforme o tempo passa. Agora, notem que a gente vai começar a utilizar um sinal de igualdade para separar as espécies reagentes dos produtos. Até então, a gente vinha usando uma flechinha. Esse sinal de igualdade indica que essa reação é reversível, significa que ela pode acontecer simultaneamente em ambos os sentidos. Até então, a gente vinha considerando que o caminho da reação era do sentido dos reagentes para os produtos, que a gente chama de sentido direto, só que agora a gente vai levar em consideração que as espécies que formam os produtos, nesse caso as moléculas de CO2 e DNO, podem sofrer colisões entre si, levando ao rompimento de ligações e à formação de reagentes, ou seja, os produtos também podem sofrer colisões de forma a voltar a formar as espécies iniciais, as espécies reagentes, ou seja, a reação também pode acontecer num sentido inverso. Depois de determinado tempo, se a gente pegar uma alíquota dessa mistura reacional, se a gente pegar uma amostra para avaliar o que existe dentro do sistema reacional, da nossa mistura reacional, a gente vai ver que a mistura é constituída não somente pelos produtos, mas também ela é formada pelos reagentes, porque a reação também pode acontecer no sentido contrário. Claro que a gente tem que levar em consideração que essa reação está acontecendo em um recipiente fechado, de modo que os produtos não possam escapar para o ambiente. Se o recipiente for aberto, os produtos vão escapar para as vizinhanças e não vai ter como a reação acontecer no sentido inverso. Então, a gente tem que levar em consideração que o recipiente é fechado. Equilíbrio químico. A gente vai definir como sendo uma condição em que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. A reação vai se processar, só que num dado instante, as velocidades de ambas as reações, direta e inversa, vai parar de variar, tornando-se iguais. Aqui eu coloco para vocês. No equilíbrio, V1 é igual a V2, a velocidade no sentido direto é igual à velocidade no sentido inverso. Mas, um pouquinho mais detalhadamente, o que isso significa? Percebe que a gente tem a equação química aqui e a proporção é 1 para 1 para 1 para 1. Dizer que V1 é igual a V2 significa que se uma molécula de CO reage com uma molécula de NO2 formando uma de CO2 e uma de NO, no mesmo instante, como V2 é igual a V1, nesse mesmo instante, concomitantemente, uma molécula de CO2 tem que reagir com uma molécula de NO, voltando a formar o CO e o NO2, ou seja, V1 é igual a V2. É muito comum a gente dizer o seguinte, quando V1 é igual a V2, ou seja, quando elas assumem um valor igual e constante, a gente diz que a reação entrou em equilíbrio. Só tome cuidado com o seguinte, eu coloco aqui no caderninho para vocês, dizer que a reação entrou em equilíbrio não significa que a reação parou de acontecer. A reação continua acontecendo em ambos os sentidos, só que com o mesmo valor de velocidade, ou seja, V1 é igual a V2.
Nesse sentido, a gente diz que o equilíbrio é dinâmico, a reação não para de acontecer. A única coisa é que as reações em ambos os sentidos continuam acontecendo com a mesma velocidade. É importante notar o seguinte: para que o equilíbrio seja estabelecido, algumas condições devem ser satisfeitas. A primeira delas eu coloco aqui para vocês: o recipiente necessariamente tem que ser fechado. Como eu disse anteriormente, se o recipiente for aberto, as quantidades de reagentes e produtos vão continuamente escapar para as vizinhanças, para o ambiente. Logo, não tem como as velocidades atingirem um valor constante e igual. Não tem como V1 ficar igual a V2. Por que não tem como isso acontecer? Porque, como a gente viu em cinética química, se as concentrações das espécies variam, a velocidade também varia. Se o recipiente for aberto, as quantidades das espécies vão continuamente escapar para o ambiente, as concentrações vão continuamente variar, logo, as velocidades também vão continuamente variar. Por isso, não tem como, o recipiente tem que ser fechado para que a reação estabeleça o equilíbrio. Segundo ponto importante, a gente também viu que a velocidade das reações depende da temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior é a velocidade das reações. Por isso, para que V1 seja igual a V2, assuma o mesmo valor constante, a temperatura não pode variar. Se a temperatura variar, as velocidades também vão variar continuamente, impedindo que a reação entre em equilíbrio. Características do equilíbrio. O que a gente percebe é o seguinte: propriedades macroscópicas como cor, volume, pressão interna do recipiente vão permanecer constantes. A gente vai ver um pouquinho melhor o porquê isso acontece nos slides seguintes. Aqui eu coloco para vocês uma tabela para a gente entender um pouquinho melhor o porquê das propriedades macroscópicas ficarem constantes quando a reação entra em equilíbrio, quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Perceba que nessa primeira coluna ele mostra o tempo de reação e nas demais colunas ele mostra as quantidades de reagentes e produtos. A temperatura é constante e a gente vai considerar que essa reação está acontecendo em um recipiente fechado. Essa tabela, então, resumidamente, o que ela diz é o seguinte: como as quantidades variam em função do tempo. Perceba que as quantidades de reagentes diminuem conforme o tempo passa e as quantidades de produto aumentam até certo instante conforme o tempo passa. Nada mudou do que a gente vinha aprendendo até então. Só que agora, como a reação pode acontecer no sentido inverso, a reação vai poder entrar em equilíbrio, desde que a temperatura seja constante e que o recipiente seja fechado. Ah, mas quando a reação entra em equilíbrio, o que significa dizer que a velocidade da reação direta é igual à inversa? Como eu falei para vocês, quando V1 é igual a V2, significa que se uma espécie de CO reage com uma espécie de NO2 formando uma espécie de CO2 e uma NO, como V2 é igual a V1, no mesmo instante, uma molécula de CO2 vai ter que reagir com uma molécula de NO, voltando a formar as espécies CO e NO2. Isso significa que, no equilíbrio químico, as quantidades das espécies de reagentes e dos produtos vão ter que parar de variar, vai ter que assumir um valor constante. Sabendo disso, a gente pode utilizar essa tabela para identificar exatamente quando a reação, o tempo, o instante em que a reação entrou em equilíbrio, o instante em que V1 ficou igual a V2. Perceba que a partir de 40 minutos, as quantidades param de variar, indicando que as velocidades da reação direta e inversa tornaram-se iguais. Assim, a gente pode dizer que, no instante 40 minutos, a reação entrou em equilíbrio, a reação atingiu o equilíbrio químico. E antes de 40 minutos? Antes de 40 minutos, a reação se processava normalmente, com uma dada velocidade no sentido direto e com uma dada velocidade no sentido inverso. Em relação às propriedades macroscópicas do sistema reacional, como cor, pressão interna, o que a gente pode dizer é o seguinte: como essas propriedades
depende da quantidade das substâncias presentes dentro do recipiente, se a partir do equilíbrio essas quantidades param de variar porque as velocidades tornaram-se iguais, é claro que essas propriedades também vão ter que parar de variar. Assim, as propriedades macroscópicas tornam-se constantes porque as quantidades deixam de variar, já que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Aqui eu coloco para vocês, para exemplificar que, para essa reação, o recipiente, se a gente realizar essa reação dentro do recipiente fechado de vidro, a gente vai notar que o recipiente vai apresentar uma coloração castanha, marrom, devido ao gás NO2. Conforme a reação vai se processando, inicialmente não tem nada de produto, o NO2 vai sendo consumido, a sua quantidade vai diminuindo conforme o tempo, só que ela não vai atingir o zero. Por quê? Porque agora a gente tem que levar em consideração que existe uma reação no sentido inverso acontecendo. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que devido à diminuição da concentração da quantidade de NO2 dentro do recipiente, a coloração castanho, que é devido à presença do NO2, também vai diminuindo. Só que a partir do instante 40 minutos, como a velocidade das reações tornam-se iguais, a concentração, a quantidade de NO2 também para de variar, ela vai assumir um valor constante, assim a coloração permanece constante. Então perceba que de castanho escuro, conforme a reação vai acontecendo, o NO2, a coloração vai diminuindo, porque a quantidade de NO2 vai diminuindo, só que a partir de um dado instante a reação entra em equilíbrio, as quantidades param de variar, porque V1 é igual a V2, a coloração vai permanecer a mesma a partir desse instante. E aqui eu coloco, só para enfatizar para vocês, que no equilíbrio, as propriedades macroscópicas da mistura reacional param de variar porque as velocidades ficam iguais. Se as velocidades são iguais, as concentrações de reagentes e de produtos não mais variam. Como as propriedades macroscópicas são resultantes dessas substâncias, se as quantidades delas param de variar, o valor, a intensidade dessas propriedades também vai parar de variar. Vamos fazer 2 exercícios para fixar esse assunto. O primeiro diz assim: com relação ao equilíbrio químico, afirma-se 1. O equilíbrio químico só pode ser atingido em sistema fechado, onde não há troca de matéria com o meio ambiente. Correto? Verdadeiro. A gente viu que se o sistema for aberto, continuamente vai ter escape de produtos, logo não vai ter como esses produtos reagirem entre si, voltando a formar os reagentes. Correta essa afirmação. O recipiente tem que ser fechado para que o equilíbrio químico seja atingido. 2. No equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas do sistema, concentração das espécies, densidade, massa e cor, permanecem constantes. Correto. Quando V1 é igual a V2, as quantidades param de variar e como as propriedades macroscópicas dependem das quantidades das substâncias, essas propriedades também vão parar de variar. 3. No equilíbrio químico, as propriedades microscópicas do sistema, colisões entre as moléculas, formação de complexo ativado e transformações de umas substâncias em outras, permanecem em evolução, pois o equilíbrio é dinâmico. Correto. As duas reações continuam acontecendo, continua tendo colisão, continua tendo rompimento de ligações, produtos vão sendo formados, produtos podem colidir entre si voltando a formar os reagentes, vai existir um complexo de ativado no sentido direto e também no sentido inverso. Tudo isso continua acontecendo, pois o equilíbrio químico não para, não significa que a reação parou. Significa que V1 é igual a V2, o equilíbrio é dinâmico, a reação continua acontecendo com a mesma velocidade em ambos os sentidos, direto e inverso. Todas as afirmações estão corretas, então a alternativa correta é a letra E. Exercício 2 diz assim: em condições industrialmente apropriadas para se obter amônia, juntaram-se quantidades estequiométricas dos gases N2 e H2. Depois de alcançado o equilíbrio químico, uma amostra da fase gasosa poderia ser representada corretamente por... Então o que ele diz é o seguinte, que essa reação aconteceu dentro de um recipiente fechado,
E depois de determinado tempo, essa reação entrou em equilíbrio. E ele pergunta o seguinte: se a gente retirar uma amostra da fase gasosa dentro do recipiente fechado, o que a gente vai encontrar nessa amostra gasosa? Será que só vai ter N2? Será que só vai ter H2? Será que só vai ter NH3? Como a gente viu, o equilíbrio químico é dinâmico, significa que as reações no sentido direto e inverso continuam acontecendo, só que com a mesma velocidade. Assim, como ambas as reações continuam acontecendo, o que a gente tem que ter é N2, H2 e NH3 presentes dentro do recipiente, quando a reação atingir o equilíbrio. Vamos ver aonde isso acontece? A resposta correta para esse exercício seria a letra E. Notem que na letra E a gente tem várias representações consistentes com essa equação química. Bolinha branca com bolinha branca poderia representar dois átomos de nitrogênio ligados entre si, representando moléculas de N2. Bolinha escura com bolinha escura poderia estar representando o H2, aqui, reagente desse processo químico. E bolinha branca ligada com três outras bolinhas escuras pode estar representando o NH3. Então, notem que o sistema E é o que melhor representa as espécies que participam do equilíbrio químico. Por isso, essa é a alternativa correta. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula em que a gente viu o tema reações reversíveis e equilíbrio químico. Dúvidas, como sempre, vocês podem entrar em contato. Um abraço a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.